25 de janeiro. Estamos aqui nas culturas de cobertura mais cedo semeadas. Este é o caso de umas mostardas e vamos ver como é que conseguiremos terminar e qual a decisão, se é possível ou não antecipar o fim da cultura. Pode fazer a gente entrar aqui um bocadinho. Esta cultura de cobertura foi semeada a meio de setembro e no fundo é a cultura de cobertura mais antiga que temos. Ela é com uma só variedade que conseguiu-se desenvolver, que é uma mostarda, uma Sinapis alba, e no fundo temos aqui praticamente uma monovariedade. E o que já temos aqui a ver é que temos já as silículas desenvolvidas e começa a ser o limite do risco de mantermos esta cultura viva. E portanto temos de tomar aqui uma decisão, que é como é que vamos terminar isto ainda dentro de janeiro ou princípio de fevereiro, numa altura que ainda não interessa mobilizar o solo. Nós temos até ao fim de fevereiro que permanecer o solo não mobilizado, mas podemos vir a decidir destroçar ou rolar esta cultura. Porque o que está a acontecer é, no fundo, estamos a criar uma mata de muita fibra e as folhas estão-se a perder. O efeito da biofumigação, por exemplo, tem a ver com as folhas. E aquilo que estamos a ver, a planta chegou à floração e a partir de agora ela está só a emitir flores e está a produzir, está a alimentar as suas sementes. E o que temos aqui preocupação é deixar ganhar muita fibra que depois seja difícil incorporar, neste caso da sementeira convencional, incorporar toda esta massa que depois possa ficar rija. Portanto, temos que tomar uma decisão aqui e, por duas razões, uma delas porque já temos sementes viáveis a começar a criar algum risco de voltarem a nascer quando temos a semear o milho, e também porque estamos a perder a área foliar das plantas e o que nós precisamos basicamente é que essa área foliar vá ficar em contacto com o solo e faça o tal efeito biosanitário, no fundo, e é isso que vamos preparar para ver quais são os formatos que podemos vir a conseguir terminar ou parar o crescimento e o desenvolvimento destas plantas. O que vemos é que nas zonas onde não foi semeada a cultura de cobertura, continuamos sem riscos. Portanto, isto é que é habitual. Temos ainda os restos do milho que morreram com a geada, temos o solo tapado, os nossos canolhos, e aqui não precisamos de fazer nenhuma intervenção porque temos capacidade de, em qualquer altura, agora do mês de março, no início este é o campo que vamos iniciar mais cedo a sementeira. Este campo não tem qualquer risco, mesmo as infestantes naturais são de pequeno porte e a maioria delas nem está quase desenvolvida. Portanto, quando voltamos a pensar na diferença que tínhamos do passado, é um risco que temos que avaliar, tal é a dimensão que estas plantas acabaram por tomar. Vamos tentar perceber quais os riscos e se é ou não a altura indicada nesta altura, e os riscos também para invernos muito chuvosos, se conseguiríamos ou não, sem muita compactação, agora entrar aqui com o trator e fazer aqui uma operação de mobilização não, de destroçamento ou de rolagem, que é isso que vamos testar, qual será a melhor forma, depois daqui a cerca de 2 meses, fazermos a incorporação e o início das sementeiras sem nos dar problemas e dificuldades de termos uma boa sementeira, porque não podemos pôr em causa a qualidade da sementeira do milho, porque é aí que nós queremos sempre apostar, e isto será sempre um complemento para beneficiar a cultura do milho e não por si só como uma cultura de intercalar, que temos os vários objetivos, que não é a produção nem a venda de nenhum destes tipos de materiais. Estamos a ver aqui outro tipo de espécie de cultura de cobertura, cultura intercalar, neste caso as mostardas, na sua máxima altura. Estamos em fim de janeiro, foram semeadas no meio de setembro, e vamos aqui observar como é que se desenvolve esta planta em termos das suas raízes.
No fundo o que vemos é plantas que são bastante rijas já, são plantas que crescem muito em altura, não apresentam um grande nabo, portanto uma grande raiz. Muitas delas às vezes até se deitam no princípio do crescimento e depois fazem uma curva, não sei se será alguma mordidela de algum inseto. Temos este comportamento habitual, bastantes raízes, até algumas mais laterais, não tão profundas, ou foi alguma compactação, ou então é uma planta que tem raízes menos aprumadas. Isto é um solo arenoso, com cascalho, e provavelmente também é as raízes a contornar algumas pedras que encontram no solo, mas são raízes muito diferentes dos nabos e que conseguimos ver que tem a ver com o número de plantas também que conseguem ir perfurando e não pela dimensão da sua raiz. Esta é a área radicular mais cheia e provavelmente é o conjunto de todas estas plantas que, muito perto umas das outras, fazem uma cobertura quase integral do terreno. Temos aqui, ó, não há uma grande variação, as plantas são muito altas, o cal fino e a qualidade é ótima do solo, neste caso solos mais leves também, não é tão difícil, nós temos aqui um solo mais descompactado, mas de qualquer maneira é muito importante este é o objetivo desta cultura de cobertura, que no fundo é a biofumigação para tentar reduzir o número de nematos, o número de fungos patogénicos do milho, e estas são as culturas indicadas, estas mostardas, para fazer esse tipo de tratamento ao solo. Até próprias folhas e todo este material vegetal que será agora triturado e vamos testar, porque nestas condições já há provavelmente uma grande dificuldade em destruir, devido à biomassa seca que está aqui, as fibras que estão juntos destas plantas. Mas vamos fazer a experiência de começar por aqui no fim de janeiro, nesta altura, quando as plantas já estão em floração há cerca de um mês, para ver até que ponto as sementes têm viabilidade e se vamos ter ou não capacidade de fazer parar a cultura antes da altura ideal para começar a mobilizar o solo. Portanto, não intervir fisicamente no solo, deixá-lo completamente coberto com estes resíduos da cultura e depois ver como é que vai ser a decomposição desta biomassa toda, se não nos vai dar problemas depois em termos da nossa operação da sementeira do milho.